Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa última pré-aula da classe do berçário. Errando esse trimestre, passamos 3 meses juntas aprendendo a palavra do Senhor. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, não lhe custa nada e faz o nosso canal crescer a cada dia mais. Já passou 3 meses, já aprendeu bastante da palavra do Senhor aqui conosco, então clique em se inscrever. Também lhe convido para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário para vocês o link para vocês seguirem nós lá também. Amém? Lá nós trocamos bastante sugestões também. E vamos então para a nossa última lição. Jesus ajudou a Bartimeu. Nós temos ali, eu encontrei 3 corinhos, 3 hinos que falam sobre esse milagre que aconteceu. Veja qual fica melhor lá para sua classe e use. Se você achou outro hino melhor, com ritmo diferente, que é mais atrativo para as crianças, não deixe de compartilhar conosco também. Sugestão de tarefa. Como sugere a lição, vamos pedir fotos para as mamães dos momentos que ele e sua família estavam ajudando, cuidando do bebê, cuidando dos nossos alunos. Então, vem lá, a mãe, manda foto de quando você estava dando banho, quando você estava vestindo, quando você estava ensinando ele a andar, quando você estava alimentando. Uma dessas fotos para você mostrar, olha, quem que estava ajudando você? Ah, que legal. Por quê? Porque aí a gente fala assim como a mamãe ajudou vocês, Deus ajudou as mamães. Nós vamos ver aqui que Jesus também ajudou uma pessoa que precisava dele, certo? E daí você começa a sua aula ali a contar a história a partir disso. Sugestão de memorizando. O Senhor, Deus me ajuda. Esse é como a gente sempre faz. Dá para você ou fazer um gesto, né? O Senhor sempre me ajuda. Ou você vai pegando criança por criança, como a gente sempre faz, e vai falando, repetindo com eles também. Amém? E aí, e como sugestão para contar a história, né? Ali eu trouxe para vocês uns modelinhos de fantoche para vocês contarem ali. Eu coloquei também ali aonde que eu encontrei esses modelos e tem ali embaixo como fazer esse link de baixo ali, fantoche menino e menina, como fazer, ele é todo em feltro, tem alguns que colocam um rostinho de EVA, então vai o fantoche que você tiver. Por quê? Porque vai ficar muito bonitinho se você contar a história usando o fantoche. Eu trouxe o meu aqui, esse aqui é o nosso Lelê, quando a gente vai ministrar para as crianças, geralmente meu marido ele faz esse fantoche. E aí eu vou mostrar para vocês como que vocês podem contar. Se você ficar sentada atrás de uma mesa, como eu estou aqui, você pode colocar o teu braço aqui falando, oi, mas quem é você? E aí ele fala assim, eu sou, no caso nosso, eu sou o Bartimeu. Nossa, Bartimeu, o que você veio fazer aqui? Eu vim contar um milagre para as nossas crianças. Bom dia, crianças, a paz do Senhor. E aí você faz toda essa brincadeira e faz com que ele conte a história dele, certo? A história do Bartimeu ali, né? Que ele vai contar que ele estava eu, crianças, estava muito triste, sentado na beira do caminho, desanimado, porque eu não podia ver. Eu tinha os meus olhinhos, mas eles não podiam ver a luz do dia, não podiam ver vocês, que são tão lindos, não podia ver o passarinho. E porque eu não podia ver, minha família me colocou para fora de casa. Como eu era triste. Mas um dia eu ouvi uma multidão falando, alegre, sorrindo, e eu perguntei para quem estava perto de mim, ei, o que está acontecendo? E aí eles falaram, é Jesus que está passando aqui. Eu já tinha ouvido falar de Jesus, crianças. E sabe, eu comecei a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam para mim, fala baixo, não atrapalhe o mestre. Mas eu sabia que só Jesus podia me curar. Então eu dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, crianças, vocês sabem gritar? Então grite comigo, me ajude. Jesus, filho de Davi. E aí você vai trabalhando com eles, vai ali e eles
ficam vidrados, ainda mais com essa idade. Aí no final você fala para ele dar tchau, né? Se despede da criança, certo? E aí você vai recontando com eles alguns momentos da história, que é o que nós vamos ressaltar aqui, que é importante. Prof, para vocês, amadas, eu trouxe aqui algumas informações para vocês entenderem ali todo esse contexto. Nós temos essa história, ela é relatada nos 3 evangelhos. Até essa semana, a aula do berçário foi a que eu mais demorei para montar, por conta de algumas divergências que eu vou comentar aqui com vocês. Nós temos a história desse cego que estava à beira do caminho lá em Jericó em 3 histórias, nos 3 evangelhos, desculpe. Nós temos a história do cego de Jericó, ela está relatada em 3 evangelhos. Então, nós temos em Mateus, do 20, do 29 ao 34, relata a história e conta que eram 2 cegos, mas não cita o nome deles e toda a história ali acontece no plural, certo? Nós temos ali toda essa história mesmo. Aí nós temos em Lucas, do 18, do 35 ao 43, também relata a história de um cego, mas não traz o nome. Então, esse da revista que está falando aqui, tá? Que é em Lucas, ele não diz que é o cego Bartimeu. E em Marcos, sim. Em Marcos 10, do 46 ao 52, fala sobre Bartimeu, certo? Então, que era um cego, mendigo, e ele era filho de Timeu. Por que ele, a gente sabe, ali fala, né, que ele era filho de Timeu? Porque esse prefixo bar, ele significa filho de, certo? Então, não quer dizer que o nome dele era Bartimeu. Só quer dizer que ele era filho de Timeu. E aí tem que tomar muito cuidado quando vocês forem pesquisar, porque aí tem toda uma história que Timeu era um soldado de Israel, e aí ele foi morto na frente do filho. Então, e isso não registra na Bíblia, não tem nenhum registro assim de fontes assim seguras, como a gente fala dos pais da igreja primitiva, tiveram algumas pessoas que escreveram, alguns homens que escreveram algumas partes da história, como nós temos no o livro dos Hebreus, que foi o Flávio Josefo que escreveu. Então ali não tem esse registro da história. Então muitas histórias que a gente usa uma fonte para pesquisa é esse livro, e não tem essa história. Nós temos o livro aqui em casa, eu até fui pesquisar e não achei nada dessa história. Então a gente tem que ler, estudar e cuidar das fontes aonde a gente está pesquisando, para a gente não levar uma história fantasiosa para as crianças. Lembra quando eu falei dos Reis Magos? Tinha também esse cuidado, quando eu falei dos Reis Magos, que falam que é 3 e tudo mais, e a Bíblia não conta isso. Então, aonde a Bíblia se cala, o homem não fala, certo? A gente também aceita. E, claro, se você tiver fontes confiáveis para pesquisar, você vai e pesquisa. E aí, nesse contexto, diz que o cego ele viu o pai dele morrer e os soldados foram lá e cegaram ele. É uma coisa assim, então não tem isso, não tem esse registro assim de uma fonte verdadeira até onde eu consegui apurar. Como eu falei, demorei para pesquisar, mas não encontrei nada assim que a gente consiga, se alguém tiver alguma fonte que seja verídica, que a gente confiável e quiser deixar nos comentários, amém. Se não, vamos continuar pesquisando aí. Mas como as nossas crianças são pequenininhas, era só a título de curiosidade para o professor saber, e é uma alerta, né? Porque nem tudo que está na internet é verdade, a gente tem que estar uma pesquisada, uma aprofundada, ver aonde, ler as Bíblias, tem várias versões de Bíblias para a gente poder não levar nenhuma inverdade para a nossa sala, certo? Então, tem muitos comentários, se vocês forem assistir a pregação, que fala sobre a capa, sobre o pai, sobre a cegueira dele, mas a Bíblia não relata nada sobre isso, certo? Ali em Marcos fala que ele tirou a capa e foi até Jesus, certo? Então, tem alguns historiadores ali que falam que essa capa era o Império Romano que dava essa capa, que dizia assim que ele tinha permissão para estar na entrada ali, pedindo doações, esmolas mesmo. Então, era essa capa de... E quando ele tira essa capa e vai seguir Jesus, falou assim, ó, não dependo mais disso, agora eu vou, né, atrás de Cristo, não estou mais debaixo do jugo de Roma, agora estou livre para seguir a Cristo, né, e Deus vai lá e faz o milagre para ele, certo? Então, esse é algo da capa que fala. Também a gente vê ali da cegueira, a gente não sabe se era de nascença ou não, ele fala assim, que eu torne a ver, então que tudo indica que ele enxergava, certo? E
Algo que me chama muita atenção, ali também fala que em cada um desses, uns fala assim, ó, entrando em Jericó, outras versões diz quando Jesus estava saindo de Jericó, então parece que não é a mesma história, mas é a mesma história, certo? A questão é que quando teve Jericó, teve aquela guerra de Jericó, que foi tudo destruída pelo povo de Josué, lá pelo povo de Israel e Josué, então aquela era a cidade de Jericó, então era considerada a velha Jericó. E aí depois eles reconstroem uma nova Jericó. A Bíblia fala, né, que o filho dele, né, o Senhor falou que quem reconstruísse a cidade, o filho dele mais velho ia morrer, né? Então acontece, se cumpre, quando colocar os portões, parece, também ia morrer o mais novo. Então a Bíblia relata essa história, que foi reconstruída Jericó mais tarde. Então foi nesse meio, quando ele estava saindo de uma Jericó e entrando na outra. Mas um apóstolo escreveu, desculpe, um evangelho traz uma parte, né, quando estava saindo de Jericó, e a outra fala quando estava entrando em Jericó. Mas foi no mesmo lugar, na saída de uma e na entrada da outra, que era onde, nessa Jericó velha, onde ficavam essas pessoas pedindo mesmo, era liberado eles ficarem ali, certo? Então, assim, de curiosidade dessa história é isso. O que você vai ensinar às crianças? Que Jesus, ele tem todo o poder. Ele não deixou aquele cego que estava ali pedindo ajuda, não deixou ele desamparado. O Senhor foi lá e cuidou dele, certo? Então, o que a gente pode falar? Da condição de ser cego, que não é que a gente não enxerga, que a pessoa não vê nada, né? Vai ensinando o que é o cego, o que é o mendigo, tem que levar. É aquelas pessoas que não têm nenhuma renda própria, que vivem do que as outras pessoas doam para ela. O que era essa identidade? Porque ele não tinha, a gente não vê o nome dele, a gente sabe de quem era filho. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, mas a gente não tem o nome dele. Então a pessoa ela tá num estado que ela já nem sabe quem é, certo? Ficar à beira do caminho ali, tá, né, abandonado, ele tá longe dos caminhos. Quando a pessoa tá à beira do caminho, quer dizer que ele não tá no caminho. Ele tá perto, mas não tá no caminho, certo? Mas mesmo assim, com toda essa situação, sendo cego, mendigo, sem identidade, né, na beira do caminho ali, ele ainda assim sabia quem era Jesus. Tanto que ele fala, Jesus, filho de Davi. Né? Muitas pessoas ali, muitos judeus não tinham essa revelação e ele tinha essa revelação. Então não há desculpa para nós quando a gente fala assim, mas faltou fé, não teve oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. O Senhor dá inúmeras oportunidades para nós, né? Ontem nós conversando, eu falei, brincando, né? Eu falei, olha, a gente não tem nem desculpa, porque os outros ainda podiam dizer, não, mas eu não sabia ler. E nós sabemos ler. Ou poder, não, mas eu não conhecia a tua palavra porque eu não tinha uma Bíblia em casa, porque o custo era muito alto, só podia ficar nas igrejas. Hoje nós temos centenas de Bíblia em casa. Temos variedades de Bíblia em casa. Certo? Não, mas eu não entendo. Hoje você busca na internet pregações sobre aquele assunto, você acaba entendendo aquele assunto. Então não tem mais desculpa para a gente, né, não conhecer a palavra do Senhor. Amém? E aí ali mostra que ele insistiu chamando Jesus, as pessoas falavam para ele ficar quieto, mas ele continuou insistindo, ele não deu ouvido às pessoas que estavam falando para ele não incomodar. Ele gritava mais alto ainda até que Jesus ouviu. E quando Jesus o chamou, ele obedeceu imediatamente. Ele tirou aquela capa que dizia que ele era, né? Ele tinha liberdade para pedir esmolas e levantou-se e foi ter até Jesus. Né? Então ele obedeceu, ele não ficou com medo, ele não ficou, né? Será que vou? Será que não vou? Será que fui eu? Na hora ele levantou e foi. E ele sabia o que queria, que quando Jesus perguntou o que você quer, ele falou assim, que eu torne a ver. E a fé dele, o Senhor falou, olha, a tua fé te salvou, e em seguida fala, e ele tornou-se a ver naquele momento. Então, olhe que bênção, né? O que nós temos que pedir para Deus é coragem para ouvir e cumprir a voz de Deus, pedir fé para a gente crer que o Senhor Jesus pode fazer, e não nos acomodar à beira do caminho. Né? Por mais que às vezes a gente esteja um pouco afastado, mas a gente conhece Jesus, a gente sabe que Ele é o único caminho, é Ele que pode nos curar, é Ele que pode tanto fisicamente quanto espiritualmente, como, né, emocionalmente. Então, olha quanta lição a gente aprende com o cego de Jericó, com esse cego Bartimeu aqui, amém? E para brincar, né, como o cego não enxergava, ele tinha que usar os outros sentidos dele. Ele não sabia quem estava vindo, mas ele ouviu a multidão. E aí a gente pode brincar com as crianças,
tampa o olhinho deles e para eles tentarem adivinhar, né, o objeto que a gente vai colocar na mão deles com os olhos vendados. Pode ser chocalho, porque faz barulho, pode ser um carrinho, que ele vai tentar adivinhar ali pelas rodinhas, boneca, bola, mamadeira, chupeta, livre, enfim, garrafinha de água. Você dá na mãozinha ali das crianças que já sabem falar, né, dos pequenininhos, você deixa ele brincando ali tem aqueles livrinhos que tem textura para eles ir passando a mão, né, tudo isso vai estimulando a aprendizado da criança. E com os maiorzinhos, que já sabem falar, você dá ali os objetos para eles tentarem adivinhar. Mas tem que ser objetos da realidade da criança, né? Por isso que eu trouxe ali ideias de brincadeira, de brinquedos ali, porque não adianta você levar, por exemplo, um tubo de cola. A criança não vai saber. Agora, se você leva um carrinho, um chocalho, um mordedor, isso já é mais a realidade deles, tá bom? Que Deus abençoe a aula de vocês, Deus abençoe a vida de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!